Criativa você já conhece, um portal colaborativo para que o cidadão faça propostas para transformar São Paulo numa cidade mais inovadora, mais sustentável, mais humana, mais criativa. Em 4 meses recebemos mais de 700 propostas por iniciativa da FEComércio, do SESC e do SENAC São Paulo. Por isso, no aniversário da cidade, a gente não podia ficar de fora e vai dar um presente muito especial feito por vocês. Um presente de mostrar coisas fascinantes, encantadoras que ocorrem nos extremos da cidade, de norte a sul, de leste a oeste e que nem sempre são conhecidos fora de seu contexto. Começa agora Sampa Criativa, criatividade sem limite. Com 1/3 dos distritos da cidade e 4 milhões de residentes, a Zona Leste é a mais populosa região da cidade de São Paulo. E muito da história da cidade tem suas raízes aqui, como é o caso da Capela de São Miguel Arcanjo, de 1622, ainda em Taipa de Pilão, que é o mais antigo templo do estado de São Paulo. Mas a Zona Leste também tem um lado super moderno. Tem no Brás um polo de moda e confecção que é deslumbrante. Tem o Itaquerão, tem o campus da USP da Zona Leste e tem também um comércio de rua que é a cara do bairro, apesar do boom imobiliário. 80% do comércio daqui de São Miguel é de pequenos empreendedores. E tem cada figura, como é o caso do Pedro Henrique Mesquita, catador do Jardim Eliane. Antigamente, quando eu andava aqui para baixo, aqui fora da comunidade, eu andava assim meio que cabisbaixo, né? Por quê? Porque é um lugar que eu moro, né? E quando eu vinha de lá para cá, eu olhava aquela frente da comunidade toda cheia de lixo, cheia de madeira velha queimando, né? E os moradores que moram lá para baixo, lá já olhando a gente de cara feia, né? Poxa vida, é um local que eu moro, mas não tem ninguém que cuida, entendeu? A prefeitura não tá nem aí. Se brigar com o poder público, a gente não tem condições, né? Então o jeito é fazer alguma coisa, é botar a mão na massa, arregaçar a manga e fazer alguma coisa, né? E a gente lutou pra caramba, brigamos com alguns moradores aí para poder chegar onde chegou hoje aí, né? Vamos ver uma área limpinha, molecada se divertindo, jogando bola. Muito bom o espaço que a gente tem hoje aqui. É assim, eu trabalho com reciclagem, né? A gente vê aí, graças a Deus, montamos uma associação de reciclagem, né? No começo, trabalhamos pra caramba. E graças a Deus da associação nasceu a cooperativa. O nosso ganha-pão é esse, é reciclar. Somos catadores. Aqui é tudo feito com reciclagem, né? Vê a Artes Pneu fez aí a reciclagem de pneu, né? E tem aqui o campinho que já é forrado com capa de fio, né? Moída, né? A molecada pode pular aí que não se machuca. E foi o que a gente fizemos aqui, foi o que eu consegui fazer, entendeu? Pouca força aí, devagarzinho, com uma enxadinha aqui, outra ali. E hoje tá aí, tá à frente aí. Isso me deixa orgulhoso, né? Porque quando eu venho de lá pra cá, eu olho essa área aqui, eu falo, agora sim eu posso andar de cabeça erguida na rua que ninguém me olha de cara feia, né? Azul. AZU. Não é azul cor, é azul de azulejo. Esse é um ateliê, como qualquer outro ateliê, como qualquer outro negócio, é um negócio social. A grande diferença que tem desse ateliê para os outros ou para os outros negócios é que é um ateliê que funciona dentro da favela e ele é aberto para a população local. É aberto para você pensar o lugar, para discutir o que você quer aprender e mexer naquele espaço que talvez a urbanização não olhou e a gente quer pensar do jeito que a gente quer que seja. A favela é tudo muito igual, ou ela é marrom ou é cinza, né? Aí é a questão da cor. E mais uma vez, o azulejo como meio de transformação desse espaço, da textura urbana, dando cor. Quando a gente mexe na pele da casa, assim, né? Coloca o azulejo, conversa com quem está ali, né? Eu achava que o azulejo seria o fim das coisas, ou seja, eu colocava o azulejo na rua, estava tudo certo, já tinha feito o que eu achava que ia fazer. Mas a minha felicidade foi quando eu descobri que na realidade o azulejo não era fim, ele era meio. Um meio de transformação, né, que seria o mais apropriado. O trabalho que a gente faz para mudar o lugar, o chão que você pisa, tem um lucro ali oculto ali, ó. Você está mudando o lugar que você está caminhando, né? Então é um trabalho que tem um lucro que não é só dinheiro, mas é um lucro também que dá prazer também, faz bem, né? Muito louco.
nasce em 1989, no bairro de São Miguel Paulista, pela iniciativa de um peruano chamado Lino Rojas. Passa a ter um reconhecimento na cidade, deixa o bairro por falta de espaço e no ano de 2003 encontramos esse galpão abandonado em Cidade Tiradentes. É um espaço que foi um supermercado, né, que era o supermercado Tatá, e que era o único supermercado do bairro. E aí eu lembro de várias coisas aqui, né, assim, né, desde vir comprar o pão, né, que era o único lugar que os pais deixavam vir sozinhos, né, então a gente vinha, tocava o terror mesmo. E aí esse supermercado faliu, e aí ficou um período de 10 anos abandonado. Estava sendo usado como um ferro velho, um depósito de lixo. Ele era uma ruína. E a vinda do Grupo Pombas Urbanas para cá começa a ressignificar esse espaço. Hoje, no galpão, a gente tem uma biblioteca comunitária com cerca de 9.000 livros. Tem os cursos de percussão, cavaquinho, capoeira, circo, teatro. Esse ano de 2013 passaram 22.000 pessoas aqui, desde as pessoas que vieram para assistir aos espetáculos, até pessoas que vieram para pegar um livro. É um grupo privado que realiza uma ação pública. Tudo aqui é gratuito, nada do Centro Cultural é cobrado. Hoje a gente está a 2 horas do centro da cidade. Então, acho que um espaço como o Centro Cultural, ele vem para isso também, para que as pessoas também se identifiquem com esse bairro, né? Comecem a ver esse bairro também como um centro. Isso é fundamental, até para você não se sentir menor, porque você já está exilado, separado. Muitas vezes o pessoal fala, o pessoal de Tiradentes é carente, é violento. A gente observa o contrário. O cara que sai 5 da manhã para trabalhar, depois vai estudar, volta 1 da manhã, com um transporte público que demora 2 horas, esse cara ele tem uma potência. Ele não é carente, ele é potente. A Zona Norte tem vários cartões postais da cidade. Tem a rodoviária do Tietê com milhares de sonhos, um vai e vem de sotaques. Tem esse museu de arte urbana com 66 grafites. A Serra da Cantareira, que é a maior floresta urbana nativa do país. O Pico do Jaraguá, o mais alto ponto do município. O Campo de Marte, o Anhembi. E a Zona Norte também tem outras pérolas, como é o caso do bairro de Perus, que vem se transformando a partir da mobilização de sua comunidade. A fábrica de cimento ela surge em 1926 no contexto da industrialização paulista e, obviamente, da industrialização brasileira. Ela funcionou até a década de 50, mais ou menos, a pleno vapor mesmo, e ela foi diminuindo a sua produção, e finalmente na década de 80, já com um movimento grande também dos próprios moradores do bairro para a instalação de filtros, porque existia muito pó de cimento, e isso para as pessoas era uma coisa terrível. A gente vivia também muito em função da fábrica, porque aos domingos a gente passeava aqui. Você sai no bairro perguntando, pesquisando, todo mundo tem alguma coisinha ligada à fábrica. Esse espaço da fábrica, ele não era só de trabalho, ele era de lazer para gente que morava aqui no bairro. A fábrica fecha na década de 80 e surge o movimento pela reapropriação da fábrica e o seu uso público, tem todo esse contexto de trazer para aqui, para esse espaço, não apenas a história e a memória do povo de Perus, dos trabalhadores da Perus, mas sim trazer a história dos trabalhadores brasileiros. Eu acho que São Paulo traz essa memória do trabalho. E a gente vê que essa memória do trabalho ela é muito pouco valorizada. O movimento pela reapropriação da fábrica de cimento recebe esse nome em 2013, em setembro de 2013, que é quando os movimentos que já estavam de alguma forma articulados ao tema da fábrica resolvem se juntar. Daí passa a acontecer o que está acontecendo até hoje, esse grande movimento em torno da transformação da fábrica em espaço público. Porque Perus, um bairro que já lutou na década de 80, 90 por moradia, por saúde, por mais que continue hoje lutando, hoje já percebe a necessidade de lutar por algo que não é material. O movimento pela reapropriação da fábrica, ele se inicia após o fechamento da fábrica, com vários grupos já
fazendo manifestações, a transformação desse espaço. E permanece até hoje, com altos e baixos, mas ele sempre esteve presente no imaginário das pessoas. Esse espaço transformado no espaço de cultura e lazer. A ferrovia Perus-Pirapora, ela foi dada concessão para ela em 1910. Ela foi inaugurada em 1914. Ela funcionou até 1983, quando parou a fábrica de cimento. Nesse período, ela transportou calcário, transportou cimento, transportou passageiro. Em 1983, quando ela parou, foi tudo desativado, foi tudo abandonado, por 20 anos ficou parada. E quando nós começamos a luta para a recuperação da ferrovia, era dois, era eu e mais o meu cunhado, que hoje não está mais aqui. Mas a gente vinha os dois, começamos a limpar, começamos a convidar pessoas, e aí começou a engrossar o caldo, né? Começou a vir mais gente. Nós tivemos época de ter 15 pessoas trabalhando voluntariamente, né? O turismo que é feito na ferrovia é por demanda, mas quando a gente anuncia que vai ter passeio, as pessoas vêm para o passeio. Meu avô ajudou a construir a ferrovia, ele trabalhou na ferrovia, meu tio era mecânico da ferrovia. Então essa maluquice era maluquice também para preservar a história da família, a história do bairro de Perus, porque muitas famílias trabalharam na ferrovia e na fábrica de cimento. Tem muita coisa para ser feita, mas a nossa luta sempre foi essa. Preservar a memória da família, preservar a memória dos trabalhadores da fábrica de cimento e tentar manter um patrimônio que não é só nosso, não é do bairro. Eu costumo dizer que isso aqui é um patrimônio mundial. Comparado às outras regiões da cidade, a Zona Oeste é pequenininha, mas tem grandes referências urbanas. O estádio do Palestra Itália, o Palmeiras, o Parque da Água Branca, o SEASA, o Mercado da Lapa. E tem instituições de renome internacional, como o Instituto Butantan, o Sesc Pompeia e a USP, que a gente vê aqui ao fundo da Praça do Pôr do Sol. Apesar de ser a menor e menos populosa região da cidade, a Zona Oeste tem um mundo de inspirações para orgulho cidadão nenhum botar defeito. Nós começamos o grupo em 1998 e no começo a gente trabalhava em outros espaços e a gente não tinha onde guardar os nossos cenários, nossos materiais. Foi quando em 2001 a gente comprou esse espaço aqui e estava baratinho. Eu falei assim, é esse. Menos de um ano depois veio um temporal, uma enchente que subiu 2 metros de altura, não ficou nada em pé. E daí a gente descobriu por que o espaço estava tão baratinho, né? Quando a gente começou a apresentar os nossos primeiros espetáculos aqui, vinham 6, 8 pessoas. E a gente comemorava, opa, casa cheia, né? E quando a gente fez o projeto, essa peça que chamava Pirojussara, que era até um trocadilho em cima do córrego do Pirajussara, e as pessoas começaram a vir, e principalmente as pessoas aqui da região começaram a vir e a criançada e assistir essa história. Então aquele público que girava em torno de 8, 10, no máximo 15 pessoas, a gente começou a ter 60, 70 pessoas, botar cadeiras extras. E essa coisa das pessoas virem e ver a sua história e riam da sua própria tragédia. Acho que a singularidade da cidade de São Paulo é permitir que as pessoas tenham possibilidades, mesmo diante das adversidades. Estamos no Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Butantan, vinculado à Secretaria do Verde e Meio Ambiente, dentro do Parque Raposo Tavares, na Zona Oeste de São Paulo. Aqui nós trabalhamos a questão da segurança alimentar,
meio ambiente e economia solidária. O Grupo Mão na Massa, ele surgiu em 2007, após uma sensibilização em economia solidária que foi dada pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da USP. E após esse período, de 2007 a 2010 foram os períodos de teste, de adequação à receita e de capacitações na área de alimentação. Nós temos participantes desse grupo, pessoas da comunidade, onde elas têm a oportunidade de desenvolver um produto que elas podem tanto estar comercializando, né, dentro do nosso espaço aqui da região do Jaqueline e em torno do Butantã, como também beneficiando as famílias para ter sua renda diferente do que é o mercado de trabalho hoje. Eu trabalho como revendedora de cosmético e vim para cá, em primeiro lugar, porque eu gosto de aprender. E aqui, para mim, é meu passeio, é minha diversão, é uma terapia. E depois de tudo isso, a gente põe um dinheirinho no bolso. Quando eu vejo as pessoas comendo as barrinhas de cereal, nossa, eu fico muito feliz, que eu falo assim, nossa, esse é o nosso trabalho. Nossa cara é a cara de São Paulo. São Paulo é eterna batalha, eterno amanhecer. A União Popular de Mulheres, situadas aqui no bairro do Jardim Maria Sampaio, no Campo Limpo, nasceu em 1987, quando mulheres retirantes do Nordeste vieram para cá com suas famílias em busca de melhorias. Hoje em dia, a União Popular de Mulheres tem diversos serviços e produtos que ela oferece para a comunidade. Uma delas é o MOVA, né, o Movimento de Alfabetização, que atende cerca de 100 pessoas, a Agência Solano Trindade, que dá fomento à cultura local, e o Banco União Sampaio, né, que é um banco comunitário que empresta dinheiro para as pessoas com a sua moeda social. A classe trabalhadora está na periferia. A grande questão é que muitas vezes ela não consegue trazer o dinheiro que ela ganha para a periferia. Ela acaba gastando o dinheiro fora, né? Com a moeda social a gente garante que ela consome dentro do bairro e que a nossa riqueza circule dentro do bairro. E para isso a gente construiu, né, junto com a comunidade, alguns serviços que a gente achava que eram necessidade. Começamos com 2 créditos, que é o crédito de consumo, que é na moeda social, até 300 sampaios, e aí ele consome com essa moeda nos comércios que aceitam essa moeda, e o crédito produtivo, que é voltado para quem vai gerar mais renda. Esse sai em reais até R$1.000. Eu senti segurança aqui com eles, por não ter juros, por ter facilidade de crédito também. Aí por isso eu emprestei 300 sampaio, paguei em 4 vezes sem juros, para mim foi bem facilitado. Então, a partir do momento que as pessoas vão acessando e elas vão pagando, e aí esse dinheiro vai circulando na comunidade. Então, a gente sempre está dependendo desse pagamento das pessoas para que a gente possa liberar mais crédito para outras pessoas que necessitam dele. O Banco Comunitário União Sampaio, ele é um banco aberto a todos. É um banco que não tem portas giratórias, que não tem um sistema de segurança convencional como dos outros bancos, porque é um banco construído pela comunidade. Uma demanda nossa, não um banco feito para atender esse público, é um banco feito de fato por esse público. As pessoas buscam São Paulo em busca de oportunidades. Eu acho que a Quebrada é mais um lugar que ela pode ter suas oportunidades. Quebrada não é só um lugar de violência, é um lugar de oportunidades que elas podem se unir, divulgar suas ideias, compartilhar e assim crescerem juntas. Repleta de contrastes, a Zona Sul abriga o parque mais frequentado da capital, o Ibirapuera, e a maior favela paulistana, Paraisópolis, além do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado. Na Zona Sul também temos o Centro Universitário Senac, o Autódromo de Interlagos e 2 represas que abastecem a cidade, Guarapiranga e Billings. Pertinho dali temos o distrito de Parelheiros, enorme, cheio de mata virgem, nascentes, 2 tribos indígenas, 2 áreas de proteção ambiental e gente que vem dando nó em pingo d'água para que o bairro se converta num exemplo de desenvolvimento sustentável. Nesse caminho, 2 linhas são muito promissoras, o turismo e a agricultura de orgânicos. A Cooperapas ela surgiu em 9 de julho de 2011, né?
e nós somos 49 cooperados. Produzimos agricultura limpa e agricultura orgânica na região de Palheireiros. A união dos agricultores se deu, né, por causa do mercado. Fica muito difícil a logística, fica muito difícil também você pleitear projetos do governo e pedir, né, a abertura de feiras também. Então, através da cooperativa é muito mais fácil. Quando nós fomos bater na porta dos agricultores, né, da região, né, que são produtores convencionais, né, muitos falavam que a agricultura orgânica era loucura, na época era loucura, né, e muitos falavam, me taxavam de louca mesmo. E eu peguei e falei assim, não, vocês vão ver que isso daí vai ser o boom, não do Brasil, vai ser o boom do mundo. Palheireiros para São Paulo, eu falo com todo orgulho que é o pulmão de São Paulo. Nós preservamos a natureza, nós plantamos árvores em volta das nascentes, nós cuidamos com todo amor, né? E você sabendo que o pessoal lá do outro lado lá está bebendo a água daqui. Várias pessoas produzem, mas o jeitinho de produzir assim orgânico e que nasceu aqui é diferente. É assim, aquele orgânico familiar que você pode chegar na feira do Ibirapuera, na feira do Parque Burle Marx ou na feira da O, você vai se sentir como se estivesse no meio da sua família, porque acho que o carisma, né, do pessoal também é uma marca muito grande. O Instituto Pedro Matages está localizado no bairro do Imbura, que fica no entorno da APA Capivarimonus, em Parelheiros. O Instituto tem 9 anos. Eu acredito que em torno, mais ou menos, de umas 3.000 pessoas, nós conseguimos desenvolver um trabalho de levar orientação, sensibilização sobre a importância da agroecologia e a importância da preservação ambiental, principalmente na região das APAs. Um projeto que foi bastante interessante foi o projeto de produção de mudas florestais nativas. Eles aprenderam a fazer a coleta da semente, aprenderam a identificar as matrizes e aprenderam a beneficiar a semente para produzir a muda nativa. E hoje eles têm a possibilidade de comercialização desses produtos. Então, os projetos que nós desenvolvemos têm essa finalidade, mostrar a necessidade de preservar, conservar e fazer com que as pessoas possam buscar renda e ter a sustentabilidade utilizando os recursos naturais sem agredir a fauna e a flora que nós temos aqui na região de grande importância. Não é só o Parelheiros como um marketing negativo de periferia, e sim Parelheiros como uma área de preservação ambiental, pulmão da cidade de São Paulo. Estamos aqui no cemitério de Colônia, inaugurado em 1829. É o primeiro cemitério particular fundado no estado de São Paulo. Esse cemitério ele teve um fechamento em 1970, ficou parado as suas atividades até em 2001, onde foi reaberto e restaurado e hoje é mantido pela Associação Cemitério dos Protestantes. Hoje nós temos na área antiga aproximadamente 108 pessoas sepultadas aqui, descendentes de alemães, e contribuíram muito para a história e para o crescimento da industrialização no estado de São Paulo. Outro fator importante a destacar é o engajamento com os remanescentes alemães da região. Então, famílias que antigamente não vinham aqui no local, hoje sentem orgulho, porque é como se tivesse um pedaço da história dela que ficou para trás e hoje restaurado, cuidado e valorizado. O Imargem surgiu no encontro de reuniões de artistas, de jovens aqui na região da Zona Sul por volta de 2004, 2005 e atua principalmente a partir das bordas da cidade com intervenções urbanas, né,
com arte, meio ambiente e convivência. Talvez uma das nossas maiores contribuições é despertar a possibilidade do querer, né? Muitos desses jovens nem sabem o que querem, não sabem o que podem fazer, né? E a partir disso aí, do que a gente pode querer para a gente, para o futuro da gente, que pequenas ações a gente pode fazer também, que é possibilitar que esse jovem descubra a cidade, se sinta pertencente da cidade, seja aqui no extremo sul, na margem da Billings, seja na Avenida Paulista, entender que a cidade é dele, que a represa Billings é de todos, né? Então que esse livre acesso, né? Esse direito de ver a cidade, né? De viver a cidade. A gente está no Jardim Horizonte Azul, Zona Sul de São Paulo. E hoje a gente vai conhecer a TV Doc Fundão. Bom, eu tenho 14 anos, estou ajudando a fundar uma TV e eu espero que com esse projeto as pessoas comecem a perceber mais o que tem aqui, comecem a valorizar mais. O objetivo da TV Doc Fundão é construir informações democráticas e que a comunidade fique sabendo, mas que outros lugares também fiquem sabendo da informação, do que está acontecendo, e uma conscientização também com a própria comunidade e com a juventude, que aqui tem coisas boas. O pessoal da comunidade, eles estão parando a gente, tá perguntando o que está acontecendo na TV e tal, porque eles estão percebendo a necessidade de ter uma mídia que atenda a comunidade. E o pessoal para a gente na rua, né? Oh, mas tal, o que é essa TV aí? Me explica, você tem que tirar 10, 5 minutos, com muito gosto para explicar. Quer mostrar uma coisa sem filtro. Se acontecer uma coisa errada, a gente vai mostrar o que é errado. Se acontecer uma coisa da hora, um sarau, uma música, um rap, a gente vai mostrar. E muitas vezes não é nem jovem, é pessoas de 40, senhoras, mãe de família que vêm perguntar. Nossa, bacana, tem que falar mesmo das coisas que estão acontecendo no bairro. E isso que é o legal, que eles vão chegar lá no YouTube, vão ver a carinha dele, vai mostrar pro pai, pra mãe, pra tia, pro gato. Vai ficar um negócio bem legal. E é isso que a gente quer atingir o máximo de público possível e fazer com que as pessoas sintam que estão sendo representadas pela gente. Essa é a nossa cidade, uma São Paulo repleta de desafios, conquistas e exemplos em cada esquina, que 11 milhões de pessoas transformam todos os dias para torná-la uma cidade cada vez melhor. Parabéns, São Paulo! Thank you.